O dia começou comum, mas ao entardecer tudo mudou. Quase 3.000 vidas se perderam. A América entrou em guerra e o país precisou reescrever suas regras cotidianas em tempo real. Os ataques de 11 de setembro geraram uma reação global sentida até hoje. No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos o impacto do ataque estrangeiro mais mortal nos Estados Unidos da América. Nos anos 90, viajar de avião nos Estados Unidos da América era casual e despreocupado. Era possível chegar 30 minutos antes do voo e embarcar normalmente. Famílias acompanhavam seus entes queridos até o portão de embarque. Não era necessário apresentar documento de identidade e os cartões de embarque não eram exigidos. Antigamente, era permitido levar líquidos grandes e até canivete no avião. A segurança era feita por um detector de metais operado por seguranças das companhias aéreas. Era a vida normal nos Estados Unidos apenas 24 anos atrás. Mas o 11 de setembro de 2001 acabou com a ideia de aeroportos como espaços acolhedores. Em poucos meses, o Congresso aprovou a Lei de Segurança da Aviação e do Transporte, federalizando a segurança dos aeroportos com precisão militar. Os seguranças privados que ganhavam $6 por hora foram substituídos por agentes federais com poder de prisão e um orçamento anual de 8 bilhões. A transformação foi rápida e total. De repente, chegar com 2 horas de antecedência se tornou quase obrigatório. Tirar os sapatos virou rotina, após Richard Reed tentar acender explosivos nos tênis em um voo de Paris para Miami, em dezembro de 2001. Um ataque fracassado alterou para sempre a rotina diária de bilhões de viajantes. Aquele canivete hoje considerado arma letal. E o frasco de shampoo comum? Potencial bomba líquida restrita a 100 ml desde 2006. Adolescentes de hoje mal imaginam o mundo antes do 11 de setembro, quando qualquer um circulava livremente nos terminais e "te vejo no portão" não era só clichê de filme. Aeroportos modernos lembram postos de controle militar, com máquinas de raio-x que enxergam através das roupas, cães farejadores e sensores químicos que detectam explosivos. O custo humano vai além do incômodo. Famílias agora se despedem em estacionamentos, não mais nas salas de embarque. Viajantes a negócios já consideram os atrasos de segurança em cada viagem. A administração de segurança no transporte apreende milhares de armas, facas, líquidos e outros itens anualmente. Talvez a transformação mais profunda seja psicológica. Aeroportos já foram símbolo de aventura, reencontros e sonhos que decolavam. Após o 11 de setembro, eles se tornaram fortalezas onde todos são uma ameaça em potencial até que se prove o contrário. A confiança que marcava as viagens americanas acabou com as Torres Gêmeas, dando lugar a um sistema de segurança que vê todos como suspeitos. Em 6 semanas, um Congresso em pânico reescreveu as regras entre governo e cidadãos. Em 26 de outubro de 2001, o presidente Bush assinou o Ato Patriota dos Estados Unidos da América, um documento de 342 páginas que a maioria dos legisladores admitiu nem ter lido. O Congresso deu poderes inéditos de vigilância às agências federais, mudando rapidamente o equilíbrio entre segurança nacional e privacidade. O próprio nome era um gênio da propaganda, fortalecendo a América ao fornecer ferramentas essenciais para combater o terrorismo. Quem votaria contra o patriotismo? Só um senador fez isso. Antes do 11 de setembro, para autorizar uma escuta telefônica, era necessário convencer um juiz de que havia motivo para suspeitar de um crime. A Lei Patriota quebrou esse padrão. Agora, agentes podiam vigiar qualquer pessoa considerada relevante para investigações de terrorismo, termo tão vago que até um entregador de pizza que frequentasse a mesma mesquita que um suspeito poderia ser incluído. A Seção 215 virou ferramenta do governo para espionagem. Criada para que o FBI acessasse registros comerciais em casos de terrorismo, a Agência de Segurança Nacional distorceu a lei para justificar a coleta de dados telefônicos de milhões de americanos. Cada ligação que você fez, cada mensagem que você enviou, era armazenada em bancos de dados do governo só por precaução. O caso da Fundação Terra Santa revelou a nova realidade. Em 2001, agentes federais congelaram os ativos da maior instituição de caridade muçulmana dos Estados Unidos da América, alegando financiamento ao terrorismo.
5 líderes da fundação foram condenados em 2008, mas o impacto amplo foi imediato. Muçulmanos americanos deixaram de doar a instituições islâmicas por medo de que suas doações fossem associadas ao terrorismo. Comunidades viram suas redes de caridade ruírem sob suspeita. O impacto psicológico era intencional. Pessoas mudam de comportamento quando sabem que podem ser vigiadas. Elas deixam de ler alguns livros, evitam certos sites e hesitam antes de doar ou protestar. Esse método só exige saber que a vigilância é possível, não a vigilância real. O Patriot Act foi só o começo. Se o Congresso mudou as leis de vigilância em 6 semanas, imagine o que fariam em 1 ano. O resultado foi uma ampla reorganização do governo federal. Imagine unir guarda costeira, serviço secreto, imigração, Federal Emergency Management Agency e mais 18 agências federais em uma só burocracia em menos de 1 ano. Isso ocorreu em 2002, quando os Estados Unidos da América criaram o Departamento de Segurança Interna, maior reorganização governamental desde a Guerra Fria. O presidente Bush sancionou a Lei de Segurança Interna em 25 de novembro de 2002. Ela criou o que se tornaria a 3ª maior agência federal, com um orçamento de 40,7 bilhões para o ano fiscal de 2005 e cerca de 180 mil funcionários. O departamento reuniu 22 órgãos e agências federais, antes independentes, que frequentemente não compartilhavam informações essenciais. O terremoto burocrático foi imediato e visível. De repente, todos os prédios federais mostravam os níveis de ameaça coloridos do sistema de aviso de segurança interna. Do mais baixo ao mais alto, os níveis eram baixo, moderado, elevado, alto e severo. Inspirada no sistema de cores de incêndios florestais, a escala foi criada para indicar a chance e gravidade de um ataque terrorista. Essas cores, como tudo, mudaram a psicologia americana. Desde março de 2002, o nível nacional de ameaça ficou em amarelo ou elevado, exceto por 5 vezes em que subiu para laranja, indicando alto. Cada cor mudava o cotidiano. Alertas laranjas significavam filas mais longas nos aeroportos, aumento da presença policial e uma sensação geral de que o perigo espreitava em cada esquina. O sistema fez os americanos aceitarem vigilância constante. O país nunca mais teria a mesma mentalidade de antes do 11 de setembro, quando o terrorismo parecia distante. As cores lembravam diariamente que o mundo mudara profundamente. Além dos avisos visuais, o Departamento de Segurança Interna mudou como as agências governamentais compartilhavam informações. O departamento reuniria e analisaria informações de inteligência de várias fontes, como CIA, Agência de Segurança Nacional e FBI. As falhas de comunicação que permitiram o 11 de setembro, com agências retendo informações cruciais, teoricamente se tornariam impossíveis. O sistema de imigração também mudou drasticamente. O Serviço de Imigração e Naturalização passou a se chamar Serviço de Imigração e Alfândega. Serviço de Imigração e Alfândega. A nova agência tinha poderes ampliados e via todo visitante estrangeiro como possível ameaça. Desde 2002, o Departamento de Segurança Interna já concedeu mais de 55 bilhões de dólares em subsídios de preparação para comunidades em todo o país, mudando fundamentalmente a forma como a polícia local, os bombeiros e os socorristas atuam. Bombeiros de cidades pequenas receberam equipamentos militares e treinamento federal antiterrorismo. Reestruturar o governo era só metade da equação. A outra metade mudaria regiões do mundo e manteria os Estados Unidos da América em guerra por 20 anos. 3 semanas após o 11 de setembro, os Estados Unidos da América bombardearam o Afeganistão, o que ainda impressiona jovens adultos hoje. Pode não parecer, mas a América esteve em guerra durante toda a vida deles. Se você nasceu em 2006, só conheceu paz após o último avião sair do Afeganistão em 2021. Diante do cenário atual, a paz é relativa, resultado das consequências do 11 de setembro. A justificativa para a guerra lá em outubro de 2001 parecia cristalina. O Talibã abrigava Osama Bin Laden e rejeitou o ultimato de Bush para entregá-lo. Quando Mullah Omar, líder do Talibã, recusou dizendo que isso significaria não serem muçulmanos, o destino ficou selado.
A Operação Liberdade Duradoura começou em 7 de outubro de 2001, com mísseis de cruzeiro atingindo campos do Talibã e Al-Qaeda. O sucesso inicial foi impressionante. Em 2 meses, o governo talibã caiu, Bin Laden fugiu para o Paquistão e o Afeganistão parecia livre. As forças americanas eram só 2.500 soldados, uma presença pequena para tamanha vitória. Missão cumprida, certo? Errado. O que se seguiu foram 20 anos de expansão da missão, que transformaram uma operação de contra-terrorismo focada na guerra mais longa da história americana. O objetivo se expandiu de capturar Bin Laden para derrotar o Talibã e construir uma democracia estável. Cada expansão exigia mais tropas, dinheiro e tempo. Em 2010, as forças americanas atingiram o auge com mais de 100.000 soldados. O custo humano só crescia. Mais de 2.400 militares americanos morreram no Afeganistão, com 20.700 feridos. Mas esses números são pequenos diante da devastação de 4 décadas de conflito no Afeganistão. Hoje, 23,7 milhões de pessoas, mais de metade da população, necessitam de assistência humanitária urgente, incluindo principalmente crianças. A retirada de 2021 não encerrou o sofrimento do Afeganistão, apenas o acelerou. Cerca de 700 mil pessoas fugiram após o retorno do Talibã, somando-se aos 6,3 milhões já deslocados internamente. A crise na educação é particularmente grave. Quase 1,4 milhão de meninas foram proibidas de ir à escola secundária desde que o Talibã assumiu o poder, anulando décadas de avanços nos direitos das mulheres. As crianças do Afeganistão carregaram um fardo pesado. Dos 12,6 milhões de crianças que precisam de ajuda humanitária, 9,2 milhões necessitam de serviços de proteção. Quase 900 mil crianças menores de 5 anos precisam de tratamento urgente para desnutrição grave, enquanto mais de 24% das crianças de 5 a 17 anos sofrem de ansiedade. 10 vezes a média global. Só 16% da população do Afeganistão supre suas necessidades básicas. O Instituto Watson estima que mais de 176 mil pessoas morreram no conflito do Afeganistão, incluindo cerca de 46.300 civis. Milhões se tornaram refugiados, fugindo para Paquistão e Irã ou deslocados dentro do Afeganistão. O impacto econômico também foi alto. 8 trilhões de dólares, segundo o projeto Custos da Guerra da Universidade Brown. Para comparar, os Estados Unidos da América poderiam quitar a dívida estudantil, reconstruir a rede elétrica e ainda sobraria dinheiro. De forma ainda mais trágica, intérpretes afegãos e suas famílias que arriscaram a vida ajudando os Estados Unidos da América foram abandonados na retirada caótica de 2021. Milhares que solicitaram vistos especiais de imigração permaneceram presos, enfrentando represálias do Talibã por sua colaboração com os americanos. A guerra, iniciada com amplo apoio popular, terminou com o Talibã retomando o poder e americanos questionando se 20 anos de sacrifício valeram a pena. O Afeganistão foi a guerra mais longa dos Estados Unidos da América, não por ser a mais importante, mas porque os líderes nunca definiram o que seria vitória. Mas o Afeganistão não bastou. Meses após derrubar o Talibã, o governo Bush já planejava outra guerra, ainda mais controversa e com impactos maiores. A ligação com o 11 de setembro sempre foi tênue. Saddam Hussein não teve ligação com os ataques, mas após o 11 de setembro, isso não importava devido ao medo e raiva. O governo criou uma narrativa que transformou Hussein de um ditador contido em uma ameaça existencial à segurança americana. As armas de destruição em massa deveriam ser a prova definitiva. Em fevereiro de 2003, o secretário de Estado Colin Powell apresentou ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas fotos de satélite, comunicações interceptadas e afirmações sobre os programas de armas químicas e biológicas do Iraque. Alegava-se que os Estados Unidos tinham fatos concretos baseados em provas sólidas, mas a inteligência era fundamentalmente falha. Ela se baseava em fontes desacreditadas, como Curveball, desertor iraquiano que inventou alegações sobre laboratórios de armas biológicas. Os tubos de alumínio não serviam para enriquecer urânio. As instalações químicas estavam abandonadas
e a nuvem de cogumelos citada por Condoleezza Rice só existia na imaginação. Em 20 de março de 2003, forças americanas invadiram o Iraque. Diferente do sucesso no Afeganistão, o Iraque entrou logo em caos. O exército iraquiano se dissolveu, as instituições colapsaram e a violência sectária explodiu. O que seria uma vitória rápida virou uma ocupação de 8 anos, custando 4.500 vidas americanas e mais de 200 mil civis iraquianos mortos. As consequências regionais foram catastróficas. A guerra civil sectária no Iraque fortaleceu o Irã, maior rival dos Estados Unidos da América na região. A queda de Hussein criou um vácuo de poder que permitiu o surgimento do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que chegou a controlar a área maior que o Reino Unido e inspirou ataques terroristas globais. O Iraque passou a adotar práticas antes impensáveis após o 11 de setembro. Ataques de drones se tornaram rotineiros, estendendo o campo de batalha para o Paquistão, Iêmen, Somália e além. A Baía de Guantánamo, cheia de detentos mantidos indefinidamente sem julgamento. Técnicas avançadas de interrogatório ou tortura viraram política oficial. As guerras após o 11 de setembro mudaram a relação dos Estados Unidos da América com o mundo, tornando comuns a guerra e a vigilância permanentes como preço da segurança moderna. As guerras no exterior eram visíveis. Soldados enviados, bombas caindo, baixas relatadas e notícias 24 por dia. A maior transformação do 11 de setembro ocorreu de forma invisível nas sombras digitais, onde governos passaram a vigiar cidadãos com precisão inédita. Em 2001, a maioria dos americanos usava celulares flip para chamadas e serviço de mensagens curtas simples. O acesso à internet era via discagem em linhas fixas. O e-mail era simples, não havia redes sociais e a internet só era acessada em computadores de mesa. Sua pegada digital era pequena, geralmente anônima e fácil de apagar. 24 anos depois, você leva voluntariamente um dispositivo de vigilância para todo lugar. Seu smartphone rastreia sua localização o tempo todo, grava conversas, fotografa seu rosto e monitora batimentos cardíacos. Ele conhece onde você dorme, trabalha, compra e pratica fé. Aplicativos coletam dados sobre suas preferências e hábitos, criando um perfil psicológico mais completo do que a KGB poderia imaginar. Essa transformação não aconteceu por acaso. Após o 11 de setembro, o Congresso eliminou proteções legais contra a vigilância sem suspeita. O governo podia coletar informações sensíveis de americanos apenas alegando relevância para investigações. O alcance ficou claro em 2013, quando Snowden revelou os programas secretos da Agência de Segurança Nacional. O PRISM dava acesso direto a dados nos servidores da Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube e Apple via acordos secretos. Programas como XKeyscore, Tempora e Muscular ampliaram a vigilância mundial, incluindo ordens para a Verizon fornecer registros e metadados telefônicos diários de todos os clientes. Mas o governo não agiu sozinho. As empresas de tecnologia se tornaram parceiras dispostas, integrando capacidades de vigilância em produtos vendidos como conveniência. Sistema de posicionamento global, check-ins e anúncios direcionados alimentam um ecossistema de vigilância que te conhece melhor que você. A popularização dos smartphones conectados, redes sociais e apps de geolocalização fez todos portarem câmeras avançadas e rastreadores. Assim, a ideia de que quem não deve não teme se firmou, levando americanos a verem a privacidade como algo suspeito. Privacidade não é esconder erros, mas garantir dignidade, livre associação e o direito de pensar sem vigilância governamental. Talvez mais chocante do que a espionagem do governo tenha sido a rapidez com que os americanos a aceitaram. Antes do 11 de setembro, câmeras de segurança eram comuns em bancos e joalherias. Hoje estão por toda parte. Monitoram estudantes, lojas rastreiam clientes e ruas cheias de reconhecimento facial. Cidades como Nova Orleans usam câmeras com reconhecimento facial que escaneiam rostos e enviam alertas em tempo real para policiais. A divisão geracional é clara. Americanos mais velhos, acostumados à privacidade constitucional, sentem-se violados pela vigilância constante, enquanto jovens, criados após 11 de setembro, consideram a privacidade ultrapassada.
Por que temer o rastreamento do governo se Instagram e TikTok já sabem tudo? As campainhas Ring transformaram bairros em redes de vigilância, gravando entregas, visitantes e transeuntes. Aplicativos de vizinhança incentivam os moradores a denunciar comportamentos suspeitos, muitas vezes reforçando o perfilamento racial. O estado de vigilância surgiu de baixo para cima, quando americanos adotaram a economia de mercado livre e passaram a vigiar uns aos outros. Outras democracias fizeram escolhas diferentes. Nações europeias implementaram o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, dando aos cidadãos controle sobre seus dados pessoais. A Alemanha, influenciada pela vigilância nazista e da Stasi, adotou proteções de privacidade mais rígidas. Canadá e Austrália ampliaram poderes de segurança, mas aumentaram a supervisão judicial. E no extremo oposto, o sistema de crédito social da China mostra aonde a vigilância pode levar quando não é controlada. Cidadãos são avaliados pelo comportamento, relações e lealdade ao Estado. Essas pontuações resultam em restrição de viagens, bloqueio de empréstimos e isolamento social. É uma prévia distópica do que acontece com vigilância total. A América ainda não chegou lá, mas a infraestrutura já está pronta. O estado de vigilância foi só o início. O 11 de setembro mudou como os americanos se viam, quem era aceito no país e quais ameaças eram importantes. Para americanos muçulmanos, 12 de setembro iniciou uma nova fase de vida. Os crimes contra muçulmanos aumentaram mais de 16.000% em 2001. Voar como muçulmano virou uma forma reconhecida de discriminação, com passageiros separados para triagem extra por nome, aparência ou religião. A vigilância do FBI foi além de pessoas, atingindo comunidades inteiras. Entre 2002 e 2008, a unidade de demografia do Departamento de Polícia de Nova York monitorou bairros muçulmanos, infiltrou mesquitas e rastreou estudantes universitários sem indícios de irregularidades. Famílias passaram a mudar nomes, evitar roupas islâmicas e parar de ir à mesquita para se misturar. Sikhistas americanos usando turbantes e barbas se tornaram vítimas de identidade equivocada. A primeira vítima de assassinato por crime de ódio após o 11 de setembro foi Balbir Singh Soti, um dono de posto de gasolina sikhista no Arizona, morto 4 dias após os ataques por um atirador que queria vingança. A política de imigração passou de acolhedora a desconfiada. O processamento de vistos desacelerou muito, principalmente para estudantes e pesquisadores de países muçulmanos. Universidades relataram queda nas matrículas internacionais e empresas de tecnologia tiveram dificuldade para recrutar talentos globais. A fuga de cérebros aumentou à medida que talentos escolheram Canadá, Austrália ou Europa, em vez do sistema de imigração hostil dos Estados Unidos da América. Enquanto os Estados Unidos da América focavam em terroristas estrangeiros, o extremismo interno crescia. As mesmas tecnologias de vigilância criadas para capturar terroristas islâmicos acabaram sendo usadas por supremacistas brancos, teóricos da conspiração e radicais domésticos para se organizar e recrutar. Crianças que não conheceram os Estados Unidos da América antes do 11 de setembro cresceram treinando contra atiradores, passando por detectores de metal e vendo guardas armados nas escolas. As medidas de segurança criadas para protegê-las do terrorismo estrangeiro se tornaram lembretes diários de que o perigo está em toda parte. A reação dos Estados Unidos da América ao 11 de setembro serviu de manual para líderes autoritários oprimirem. Vladimir Putin justificou táticas brutais na Chechênia, invocando a guerra ao terror. A China justificou a detenção em massa de uigures em Xinjiang como contra-terrorismo. As restrições da Índia na Caxemira foram explicitamente comparadas às medidas de segurança americanas. A tortura em Abu Ghraib, detenções em Guantánamo e assassinatos por drones enfraqueceram a autoridade moral dos Estados Unidos da América. Os aliados europeus, que inicialmente apoiaram a invasão do Afeganistão, tornaram-se céticos em relação à liderança americana. Enquanto os Estados Unidos da América gastavam trilhões no Oriente Médio, sua reputação global piorava. Enquanto isso, a China expandia discretamente sua influência econômica na África, Ásia e América Latina. Jovens adultos de hoje cresceram sem conhecer um mundo sem a Administração de Segurança no Transporte, o Departamento de Segurança Interna ou a Lei Patriota.
Mudanças que chocaram gerações antigas são normais para a geração Z. Tirar os sapatos nos aeroportos, celulares rastreando localização e câmeras por todo lado é como o mundo funciona. Medidas emergenciais temporárias viraram permanentes e o ato patriota foi renovado várias vezes. Equipamentos militares foram enviados à polícia local, enquanto a vigilância aumentou com os avanços tecnológicos. Nós nos tornamos mais seguros? Sobre isso, os dados são mistos. Por um lado, nenhuma organização terrorista estrangeira conseguiu realizar um grande ataque em solo americano desde o 11 de setembro. Agora, na maioria dos anos, o terrorismo doméstico causa mais mortes que o internacional. Tiroteios em massa cresceram, a violência política virou comum, custos econômicos e psicológicos são claros. Mais de 8 trilhões de dólares gastos em guerras pós-11 de setembro, centenas de milhares de mortos, liberdades civis corroídas e comunidades estigmatizadas. No fim, o 11 de setembro não criou o mundo atual. Nossas respostas criaram. 19 sequestradores mataram quase 3.000 pessoas, mas as decisões posteriores de governos, instituições e cidadãos mudaram a civilização. É fácil notar que filas de segurança, câmeras e restrições de imigração têm origem naquela manhã de terça-feira. Acha que sabe tudo sobre aquele dia? Pense de novo. Assista a Segredos do 11 de setembro, que eles não querem que você saiba, para descobrir as histórias ocultas por trás das manchetes. Ou clique neste vídeo em vez disso.